Hoje eu trouxe a MTH0 aí, Terraform. que vai ajudar no como funciona de Terraform, quanto na resenha aqui, a gente explicar pra galera o que é e por que é tão revolucionário. Parece simples, parece bobagem, né? Parece só um detalhe para quem, principalmente para quem é mais de infra e ainda não experimentou, mas a gente vai ver como isso pode transformar as coisas, né? Então vamos lá, galera. Eu prometo ser breve, né? Vamos dar uma passada rápida, a gente já falou do que é, né? Vamos pular isso aqui. E agora, para quem é um pouco mais velhinho aí, senta. A Daço não é desse tempo. Né? Essa resolução tá baixa aqui porque... Por que a resolução está baixa, galera? Porque, para quem não sabe, na época que isso aqui entrou no ar, a gente tinha TV de tubo com a tela meio curva ainda, assim. Talvez, se tivesse uma resolução muito boa, seria 640 ou 640. Essa era a melhor TV da época, mano. Então, vamos lá com um pouquinho de história aqui. O que eu falo aqui, bom, as paradas começaram quando a gente tinha servidores físicos. E eu gosto de falar isso porque é importante a gente entender que nem tudo está na nuvem, assim. Quando você entra no painel da AWS e clica em alguma coisinha, existem quilômetros de cabos, quilômetros de fios elétricos, um monte de coisa para o teu EC2 aparecer. Então, as paradas começaram dentro de data center, infraestruturas on-premise, né? E aí, nesse tipo de infraestrutura, existia certa dor de cabeça para manter as coisas no estado, tudo no mesmo estado. Por quê? Porque eu tinha roteadores aos montes, switches aos montes, tudo isso lata física mesmo, vários servidores, com configurações diferentes de disco, com um monte de coisa complexa de ser mantida. E já existiam infraestruturas gigantescas, né? Eu trabalhei num lugar que a gente tinha 3 data centers com mais ou menos 1.800 servidores físicos. Lata. Você bater assim, ó. E fora as máquinas virtuais que existiam dentro dos servidores físicos, que eu vou falar mais pra frente. Então a gente tinha uma dificuldade muito grande de manter. Era um desafio manter tudo igual. Nessa época tinha um script shell pra caramba. Muito script shell, muita script em determinadas linguagens, cada um escrevendo de um jeito, de uma forma, sem estar no Git. Era um repositório de uma pasta do servidor de arquivos com scripts, e quando você mudava a versão, você fazia o .old, aí você tinha o .old 1, .old 2, .old 3, aquela loucura. E as coisas evoluíram um pouquinho, e a gente foi para esse mundo aqui da máquina virtual. Eu peguei o VirtualBox aqui, porque o VirtualBox é bonitinho, e é open source, mas tinha o VMware da vida e essas coisas em server que subiam as infraestruturas virtuais, e aí a gente começou a ter um pouquinho mais de controle, porque aqui, na máquina virtual, eu ouso dizer que a gente tem uma, entre aspas, talvez nem tão entre tantas aspas assim, infraestrutura como código, porque por trás existe um código que sobe uma infraestrutura. Só não é você que escreve esse código, mas é um código que você aciona a partir de um botão que faz um deploy de uma infraestrutura. Fato, isso acontece. Então, a gente tem esse cara aqui, e aí começou a ficar um pouco mais gerenciável, porque eu tinha snapshots das VMs, eu tinha essas coisas todas acontecendo, que ainda traziam grandes desafios, porque um snapshot de uma VM é um negócio vivo. Eu comecei a mexer nessa máquina, esqueci de fazer o snapshot, esse snapshot que tinha aqui, porque aí o que acontece, galera? Eu passei a usar a infraestrutura como código para gerenciar. Ih, travou aqui? Travei? Não, voltei. E gerenciar o deploy de máquinas virtuais, que é o que acontece dentro da AWS hoje. Nada que a gente faz, basicamente faz outras coisas, mas a gente gerencia deploy de máquinas virtuais, que são as EC2. Né? Então, eu tinha essa estrutura, começou a ficar um pouco mais... tantos serviços aí, né? Aí depois aí você deixa o dev viajar, cara, aí começa a virar RDS, começa a virar servers, começa a virar várias outras viagens ali de ações por baixo dos panos e começa a criar produto, serviço e tal. E aí a gente veio, como a gente já falou, a gente veio pela nuvem, onde além de eu fazer o deploy de um EC2, eu faço um deploy de um bucket S3, eu faço deploy de rede, de configuração de firewall, eu faço deploy de Lambda Functions, eu começo a abrir o mundo e usar a nuvem inteira codada ou terraformada para que eu possa versionar
a minha nuvem. Então, eu tenho hoje minha estrutura na nuvem na versão X, amanhã na versão X mais 1. Eu tenho o porquê de cada coisa que eu mudei, o porquê de cada serviço que eu adicionei, as configurações que eu fiz no serviço, a evolução do serviço, o que é muito legal. Você vê assim, hoje eu botei um RDS do tamanho X, com X de disco, amanhã eu precisei mexer, aí no meu commit eu tenho uma explicação do porquê que eu precisei mexer, eu tenho o ID do ticket que gerou isso, e aí, uma coisa legal é que a galera tem que ter na cabeça, não é porque eu tô como código, e não é porque eu tô ágil, por exemplo, que eu não tenho requisição de mudança, né? Eu posso ter todo o processo de requisição de mudança ágil, funcionando dentro do Git, porque eu posso passar por questões de approve dentro do Git, e só depois que 2 pessoas fizerem um approve, meu código é liberado para trocar de branch, e aí entra numa esteira e ele vai para a produção, por exemplo. Né? Então, eu consigo ter todo esse controle facilmente. Porque não é virar várzea, né? É travar os processos de forma automatizada. Né? Você coloca no trilho. Porque, vamos lá, hoje, vamos ser sinceros, meu povo, vamos lá, vamos baixar a sinceridade aqui agora. Se você faz uma requisição de mudança, e na requisição de mudança você diz que vai mudar o arquivo tal. Quem garante que só foi mudado o arquivo tal? Quem nunca aproveitou uma janela de mudança para embutir uma paradinha junto ali? Cara, vamos lá. Empresas grandes, né? Que os logos de telecom, que os logos são vermelhos. Eu conheço um monte de gente trabalhando lá dentro que fala assim, cara, puta, tinha Gmut aqui, eu já enfiei do outro cliente. Por quê? Porque ele estava querendo atender mesmo, ele estava querendo resolver problemas. Não existia uma índole. Mas o processo permite, né? Então você não tem rastreabilidade daquele processo. Aqui não, aqui eu fiz meu pull approve lá no Git lá, que tem um pull approve, que é o cara que faz os approves, todo mundo libera o código lá. Eu sei o que está indo para produção, eu tenho plena certeza. Eduardo, uma pessoa não fez o code review correto. Aí é problema da pessoa não fazendo o processo correto. Mas tudo o que vai acontecer está descrito em código. Estado anterior e estado atual. Errado, né? Certo ou errado? Errado não deixa de acontecer. Aí vai do nível de maturidade da infraestrutura também. Pô, vamos passar por uma infraestrutura de homologação? Tem gente que não tem condição de ter uma infraestrutura de homologação, tanto pelo serviço quanto por pagar a infraestrutura, né? Tem muita gente que não tem condição de ter isso, tem muita gente que não tem e não vai ter tão cedo. E não vai ter tão cedo. Fato. É a realidade da vida, gente. Eu sei que é bonito falar que eu tenho dev, testing, staging, homolog, prod. Prod. Prod de 2 linhas. Mas tem muita gente que é máquina do dev prod. A gente teve, ETH, deixa eu contar uma curiosidade. A gente teve um caso que eu até falei aqui de um cliente nosso, que dentro do projeto criou-se branch nova, a gente criou um ambiente de homologação, e aí desenvolvimento e homologação para esse cara poder trabalhar, então a gente replicava todos os microserviços, criava a base de dados, criava tudo, deixava tudo bonitinho, cara, funciona tecnicamente, lindo, né? Cria todos os DNS, as URLs ali e tal. Esse mesmo projeto que eu contei a história aqui, sabe o que aconteceu? Deve colocar pra samba, cara, mesmo com spot, com tudo isso. Por quê? Porque, cara, os devs começaram a subir branch lá de bug fix e depois não termina e vai para outro e tal, começou a duplicar o ambiente e foi ficando caro. Então, assim, em Narnia tudo é lindo. A gente travando o processo, a gente consegue travar. Mas sem din-din não tem login, mas os pontos do negócio tá por trás, né? Então, é que eu sempre falo, a gente tem que pensar na realidade do que a gente está atendendo. Eu sei que, igual eu falei do Clean Code, o Clean Code diz um monte de coisa linda para o seu código ser ok, mas a gente sabe que na realidade um monte de gente não vai conseguir fazer aquilo, seja por qual motivo for. Eu falo que a estrutura de Terraform que eu gosto de fazer, que é o dev, homolog, prod, a gente tem os branches, códigos separados, nem todo mundo vai conseguir também. Nem todo mundo vai conseguir ter. A realidade ela é diferente do que está escrito no livro, do que está escrito Então, a gente tem que, obviamente, buscar atingir isso. A gente não pode negligenciar, não querer atingir isso, né? Mas a gente tem que entender que para atingir isso é um caminho que não é só o dinheiro é um dos mais importantes, porque senão não consigo manter, né? Mas é cultura das pessoas, tem um processo de desenvolvimento muito bem azeitadinho, as culturas muito bem feitas, e aí a gente chega lá e consegue chegar nesse ponto. Mas é um processo, é maturidade. E a maturidade, ela é da equipe, e a maturidade ela é diferente para cada empresa que existe, a maturidade é diferente para cada pessoa que está dentro da equipe, e não é um desafio do simplesmente, tá escrito, vamos fazer, que vai ter que ser assim. Não é. Não é e não vai ser. Cara, lá em
em 2000, cara, a ITIL já falava disso, as boas práticas estão aqui, a gente recomenda essas boas práticas, mas na real, você tem que adequar aquilo à tua realidade de negócio, não estou falando só de processo, não de nada técnico, né? Então, a verdade é essa, não esqueçam disso, sem xismo, né? A gente tem que levar aquela coisa, mas tem que ter 3 ambientes sempre. Cara, ter 3 ambientes sempre pode ser a diferença entre o seu negócio dar certo ou não. Sim. Talvez, se você tiver os 3, você vai ter grana para pagar, né? E tem que saber medir muito bem isso. Agora, então vamos lá, a gente já falou disso aqui um montão antes, né, do que é infraestrutura como código, mas basicamente para a gente voltar é você pegar tudo aquilo que você escreve hoje, tudo aquilo que você tem hoje como infraestrutura que suporta a tua aplicação, isso vai virar um código, vai virar um desenvolvimento, um código, assim como a tua aplicação é um código. Ponto. É isso, você vai seguir as práticas de desenvolvimento para botar a infraestrutura no ar. Não tem muita mágica, é basicamente isso. E aí a gente tem algumas vantagens da infraestrutura como código. A gente tem também algumas desvantagens, mas a gente tem algumas vantagens bem interessantes. Uma delas, só para puxar o que a gente já falou, é uma gestão mais efetiva de ambientes. Não vejo uma gestão tão efetiva de ambientes quanto uma gestão feita com infraestrutura como código. Por quê? Porque com infraestrutura como código, eu tenho a plena certeza de tudo o que está rodando em todos os ambientes. Eduardo, não tem. Tenho sim, porque se eu tiver com dúvida, eu rodo ela de novo e eu vou ficar daquele jeito. Se é o jeito que eu espero, é o jeito que eu vou estar, e ponto. E de como esteve também, né? E de como esteve também, se a gente seguir ali as boas práticas. Então. A gente consegue ter um outro ponto também bem interessante, que é uma disponibilidade muito mais rápida de ambiente. Como assim uma disponibilidade muito mais rápida? Eu consigo replicar o meu ambiente com uma facilidade muito grande. Basta dar um Terraform Apply e, bum, ele está no ar. Eu dou o exemplo porque em um cliente que eu trabalhei, eu precisei subir 22 máquinas de uma infraestrutura. Dessas 22 máquinas, elas estavam divididas em 5 redes diferentes, ou 6 redes diferentes, com configuração dentro delas de banco de dados, de parte de backup, de uma pancada de coisa. Nós escrevemos essa infraestrutura em uma semana. Uma semana e pouco foi o tempo que essa estrutura levou para ficar pronta como código, usando aí Terraform e Ansible. Eu subi essa estrutura quando a gente deu o commit, moveu para master, e a nossa esteira levou isso até o final. Essa estrutura estava pronta em 17 minutos. Sim. 17 minutos. Pense agora um site contingência que simplesmente não existe, não paga por ele, porque né, em cloud pública você paga, na AWS, por exemplo, você paga pelo uso. Então você pode, é claro, né, tem entretantos aí, a gente precisa entender persistência de dados e tudo mais, mas de certa forma você pode ter esse script na manga. Sim. Na hora que o seu site principal, o seu servidor der problema, alguém fizer alguma coisa, der um erro, a própria AWS falhar, você vai lá e roda, aperta um botão. Você sobe tudo isso num outro lugar. E aí o interessante é que eu subi ela em 17 minutos. Eduardo, mas tá lá, você gastou uma semana para fazer, 17 minutos você subiu. Aí quando eu subi, eu precisei desmontar ela por algum motivo. Porque deu algum erro em alguma coisa lá, a gente precisou desmontar. A gente desmontou. Essa uma semana já passou. A próxima vez que eu subir tudo isso, é 17 minutos. E a próxima vez que eu subir de novo, 17 minutos. Coisa que alguém codificando levaria semanas para botar no ar. Alguém escrevendo essa infraestrutura mesmo, indo lá, mexendo, colocando máquina. E aí, com isso, eu trouxe uma outra vantagem aqui, que é a redução de erro. Porque depois que eu validei como que isso sobe, eu posso subir isso milhares de vezes, que é certeza que ela vai subir sempre do mesmo jeito. Ponto. É o fim do VM Creator Specialty. É isso, pessoal. Se você for lá e aprender a subir um EC2, e você acha que você vai ganhar dinheiro subindo EC2 o dia inteiro, você está olhando para o lado errado, cara. Porque o criador de VM não tem mais vez, né? A gente tem que... trabalhos repetitivos não valem... cada vez menos estão valendo, né?
que vale você fazer coisas novas, diferentes. O que vale é o cara que sabe escrever ali, trocar o tipo de 300 instâncias em 18 minutos, porque ele vai gastar 17 para fazer, e um para fazer, e 17 para aplicar, no caso do cenário do TH0. Né? Diga aí, senhor. Chegou aí. Tem uma pergunta aqui interessante de tudo que vocês estão falando, e é uma dúvida que geralmente a galera põe, que é isso daqui, ó. Quais são as ferramentas para a infraestrutura on-premises? Ótima pergunta. O que é a tua infraestrutura on-premises? Porque vamos lá. Se ela é uma lata física e só lata física, não vai ter muita coisa para conectar e botar lata. Fato. A lata tem que andar e alguém tem que plugar cabo na lata. Não tem como ter infraestrutura. Mas lá dentro já dá, né, TH? Então, exatamente. A gente pode usar Ansible, a gente pode usar Chef, a gente pode usar o próprio Terraform, dependendo do que você tiver, você pode usar o próprio Terraform. Se você tem a tua infraestrutura on-premises, numa nuvem sua, usando OpenStack, Cloud, eu sempre confundo, CloudStack, OpenStack, eu sempre confundo o nome desses caras. Você tem Terraform para chamar esses caras. Então, sua infraestrutura está on-premises e você continua com o Terraform. Agora, plugar cabo não tem. Eu vi um caso bem legal disso, o TH0, do pessoal do Nubank, que eles não utilizam Windows, por exemplo, na rede, né, e tal. E aí o que eles fizeram? Eles têm um servidor de imagens, plugou o notebook, saiu da caixa, plugou o notebook, ele pega via DHCP, ele já pega a imagem do Linux, traz para a máquina, instala o sistema operacional. Estou falando de desktop, então estou falando do nível do nível menos data center possível, né? Baixa o sistema operacional, instala, cara, dá a telinha pro cara, o cara faz login. Quando faz login, vai num Git, olha que doideira. Vai num Git e no Git pega a configuração específica daquele usuário, que tem as regras específicas dele, que eles fazem. Depois eles automatizaram via painel para poder alterar os casos do Git. Quer dizer, totalmente infraestrutura como código, é claro, mas aí o cara tem que plugar o cabo na rede lá. Agora o Luiz, ele completou o comentário dele aqui, que ele falou que a lata já está instalada e é VMware. O Puppet tem provider lá para o VMware. Eu acho que o Terraform... VMware tem API, então tem um monte de coisa para... então tem muita opção boa aí. Continuando aqui os pontos das vantagens, quer falar alguma coisa, Fernando? A gente tem a redução de erro, a gente tem o crescimento de produtividade, porque é muito mais rápido e muito mais fácil de eu gerar minhas estruturas. Eu dou liberdade para o time de desenvolvimento codar a infraestrutura. Por que essa liberdade ela é boa? Porque o time de desenvolvimento é, na raiz, quem sabe o que precisa. A área de infraestrutura não sabe o que o desenvolvimento precisa e ponto. Por quê? Porque ele não está fazendo o código. O desenvolvedor sabe o que ele precisa. Assim, eu espero que ele saiba. Né? Ele sabe o que ele precisa. Então, ele é o mais indicado para escrever um código e botar esse código, por exemplo, rodando. E a área de infraestrutura tem um processo de approve desse código e botar esse código no ar. Eu trago mais eficiência operacional, fica muito mais fácil para eu botar as coisas rodando. E eu tenho uma capacidade melhor também de lidar com regulamentações. Porque se eu preciso ter um padrão para PCI, para ISO 27001 ou alguma coisa, eu consigo garantir que aquele padrão está amplamente aplicado em toda a minha infraestrutura. Então, isso facilita demais a minha vida. Agora, eu vou compartilhar com vocês um trechinho de código de Terraform para aterrizar um pouco na cabeça de vocês essa parada do que é o Terraform. Ó, galera, isso aqui é um exemplo de código de Terraform. Aqui é um código um pouco mais elaboradinho, não é... Ele ainda está na versão antiga do Terraform, tá? Nossa, Eduardo, versão antiga do Terraform? Sim, porque ainda ocorre isso, né? Como nós temos o problema de libs antigas em dev, a gente também acaba trazendo esse problema para o nosso mundão da infraestrutura como código. Essa infraestrutura que foi escrita em Terraform, acho que 12, no primeiro 12 que saiu, já está no 12.24, se não me falha a memória. A gente tem alguns probleminhas. Mas vamos lá, vamos só mostrar aqui para vocês um exemplo de Terraform aqui. Um arquivo, por exemplo, onde eu declaro variáveis que eu vou utilizar no meu Terraform. Né? Então, por exemplo, aqui, eu tenho minhas subnets, eu tenho minha VPC, eu tenho minha região que eu vou trabalhar. Então, são variáveis que eu vou usar dentro do meu código. Ó, isso é uma coisa que uma live que eu fiz que a galera achou o máximo. Eu usei VI e levei menos do que 40 minutos para sair do VI. Mas vamos lá, vamos entrar aqui. Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, como que eu faço um deploy de uma EC2. Então, vamos lá. Aqui, só vou falar bem rápido.
esse seria um curso de Terraform para explicar tudo que está acontecendo aqui, né? Mas eu tenho um arquivo variables dentro do meu módulo de EC2, que é onde eu pego as minhas variáveis, e eu tenho aqui o output, que é onde eu digo o que vai sair do meu módulo para outros módulos, e eu tenho o main, que é onde, propriamente dito, está escrito o meu código. Então aqui, por exemplo, se a gente ver, eu estou criando uma máquina C2, cara, bem simples, eu uso o Research AWS Instance, ou seja, eu estou dizendo que é uma instância AWS, e aí tem um detalhe. Eduardo, mas esse código, ele é, entre aspas, lock-in com a AWS? Ponto. Eu preciso falar qual provider que eu estou usando para... Não tem como. Exato. Uma coisa que a galera confunde muito, tá? Um código que você fez para subir uma infraestrutura na AWS, no Azure, no VMware, né? Qualquer provider desse que você fez, ele não vai funcionar para o outro. A galera se confunde muito em dizer, Terraform é multi-cloud. Ele suporta diversos providers, não quer dizer que o mesmo código funciona para diversos providers. E tem uma parte que aí, se você quiser fazer uma parada multi-cloud muito doida lá, eu ainda não me aprofundei, mas, por exemplo, o Nomad é uma opção para fazer essa parada em clouds distribuídas. Mas aí eu diria que, cara, primeiro, é uma coisa que eu aprendi, eu faço jiu-jitsu. Uma coisa que a gente aprende muito no jiu-jitsu e no karatê, que eu fiz também durante vários anos, faz o básico bem feito, aprende a base antes de ir pro topo da parada. Afinal de contas, eu começo como faixa branca, depois de uma longa caminhada eu viro faixa preta, e depois que eu viro faixa preta, não acabou. Começa uma caminhada mais complexa daqui para frente. E a mesma coisa aqui, cara, começa com o básico, vai graduando, chega no ápice, conseguir, aí você pula para uma ferramenta mais nervosa, que é outra vida, outro, né, caminho. Então aqui, só para vocês terem uma ideia, eu digo aqui que eu vou usar um AWS Instance, eu dou o nome do meu research, digo qual a AMI da AWS eu vou usar, o tipo de instância, o par de chave que eu estou usando, e aqui eu posso falar a availability zone dela lá, se eu configurar certinho, aqui está comentado, porque eu estava fazendo um teste nesse código, não estava mexendo nele. Um subnet ID aqui, que é a variável da minha subnet. Comentário, hein? Comentado. Isso aqui, galera, isso aqui não vai pro... Se você comentou uma linha de código e comitou, você está errado, assim como eu estou errado porque eu fiz isso. Entendeu? E aqui eu tenho as tags para fazer a organização de tags e beleza. E aí eu tenho aqui um output que eu digo aqui que, o ID da minha instância eu vou botar para fora do meu módulo, porque eu preciso usar esse ID em outros lugares. Então, vou passar rapidamente aqui, porque como não é um curso de Terraform, a gente passa só para mostrar. E aí eu venho aqui no meu ALB. Só um comentário interessante, pessoal. O arquivo do Terraform, ele é igual ao Nginx, né? Ele é uma linguiça única, você poderia fazer tudo em único. Mas se você criar, como não há ordem, né? Na verdade, ele vai tratar tudo ali e criar na ordem necessária para subir a tua stack. Você pode organizar em vários arquivos .tf para você deixar mais organizado como E aqui, quando eu divido em módulos, que aí, assim, Eduardo, eu tenho tudo num só, funciona. Quando você tem uma estrutura que tem 35 Application Load Balancer, 490 instâncias, 333 RDS, você precisa pagar está tudo modularizado certinho, fica tudo muito mais fácil. Né? Uma questão de organização. Então aqui, por exemplo, eu crio um Application Load Balancer, eu digo quais subnets esse Application Load Balancer vai estar, eu falo aqui o meu... habilita, tá vendo? É mais declarativo do que qualquer outra coisa. Habilito a proteção de deleção dele aqui, digo qual security group que ele vai estar, e aí, beleza. Meu LB tá criado. Eu coloco as tags dele aqui e crio ele. Aí depois eu crio o meu target group. Aí no meu target group eu coloco o nome do target group, qual que é a porta que ele vai estar, qual que é o protocolo, o target type dele, que é instance, coloco o health check dele, eu vou criando, sabe? É exatamente o que eu escreveria dentro da AWS, que eu clicaria, eu saio preenchendo aqui. E aí tem um ponto aí que o Flávio falou que é uma verdade, que ele não tem dependência, mas de vez em quando você tem que botar um depends on. Porque algumas coisas obrigatoriamente precisam acontecer primeiro que as outras. Quando isso é explícito, ele vai se resolver muito bem. Mas quando é explícito que algo precisa acontecer antes que algo aconteça, você tem a chance de botar um depends on. Né? Mas não é obrigatório, tá? Até porque isso vai ser muito variado. Se você às vezes está usando um output para outra coisa e tudo mais, né? Então. Tem um ponto, THZ, que é bastante importante dizer também, 2 pontos. Se vocês, o THZ já tinha dito, mas vocês não viram condição nenhuma. Tirando o depends on ali, que acaba sendo uma condição. O depends on é uma condição, mas não tem if.
Não tem fim. Exato, tem if, exatamente. Então esse é um ponto importante da saber. Se você quiser, você tem que ter uma camada de desenvolvimento acima disso. E um outro ponto, pessoal, não adianta achar que você vai criar Terraform sem saber o arroz com feijão, sem saber como funciona a AWS, como funciona o seu provider. Agora, para você reutilizar, tudo bem. O TH0 criou, você vai aplicar. Aí, tranquilo. Aí você não precisa conhecer tudo. Isso é uma coisa que é legal também, né? Que é o fato de você passar conhecimento de um para o outro como se fosse uma lib, né? O TH0 desenvolveu tudo, ele dá e fala para a pessoa, ó, quando você quiser aumentar a instância, só muda o tipo aqui. Você nem sabe o que é target group, não sabe o que é o resto, né? Você pode até criar estruturas aí é o que eu falo, é a graduação da tua faixa, né? Você pode criar estruturas onde o dev só preenche um arquivo de configurações, durante o build você pega isso e gera Terraform disso, que você já tem os templates e aplica, por exemplo. Só que tudo isso que eu falo, graduação, galera, vai graduando aos pouquinhos, vai subindo devagarzinho. Então aqui, por exemplo, aqui é um database. Bem simplão. Nossa, Eduardo, você está passando a senha do database no código. Não façam isso. Isso aqui é um código de estudo, tá? Eu uso esse código para ensinar Terraform para as pessoas. Ah, você está ensinando errado? Não, é o que eu falo. É a faixa. Eu te mostro que o password passa, mas esse password aqui pode estar dentro de um Vault da vida, que é da própria HashiCorp, que é dona do Terraform. Pode estar num Vault da vida. Você pode buscar isso num cofre de senha, tá? Então, não se preocupem com isso. Então, aqui vocês viram... e vamos para o último aqui, que é um outro serviço. Eu mostrei serviços da AWS, mostrei a C2, agora vamos dentro de Security Groups, só para vocês verem a criação de Security Groups. Então, aqui, por exemplo, eu tenho meu Security Groups, ó. Eu moro, escrevo, é basicamente o que a gente escreve dentro do... Escreve não, que a gente clica dentro da nossa AWS, né? Então, eu sempre vou convergir para estado. O Fernando falou sobre a idempotência, sim, o Terraform é idempotente, ele vai forçar que as coisas rolem. Aí, beleza, tem meus módulos rodando, vamos lá. Aí eu tenho meu main.tf, que é o meu arquivo principal, que é uma estrutura mais complexa, onde eu digo para ele que o provider dele é a AWS, qual é a região que ele vai rodar, e eu digo que o state dele vai estar dentro do S3. E aqui eu não estou usando o DynamoDB para controlar a concorrência, porque aqui é o que eu falo, graduação, né? O basicão. Por que eu jogo meu state dentro do S3? Porque eu tenho um ponto único com o meu state, então as pessoas podem desenvolver o código delas tranquilas, que elas estão todas referenciando sempre ao mesmo state. Se eu tenho state distribuído, o state é comitado no repositório e a pessoa, quando faz checkout, leva o state, eu passo a ter um problema grave. Então, eu ponho o state no ponto único, porque eu tenho minha fonte da verdade, que é aquele state, e tudo rola belezinha. Ah, Eduardo, mas se eu tiver concorrência de várias pessoas codando um Terraform e isso não esteira, aí você tem que colocar um DynamoDB da vida ali, se não me falha a memória, no Dynamo mesmo que você põe isso, e aí ele controla a execução do state por quem está executando, você consegue ter múltiplas execuções. Ou dá simplesmente para você controlar o state na pipeline, e aí na pipeline lá você trava para fazer uma build por vez. Você pode ter um monte de gente desenvolvendo, mas vai entrar no build. Você pode ter uma sequência. Uma execução simultânea só. Então, aí, só para vocês verem, eu tenho esse exemplinho aí, que eu jogo num state, num bucket, e aí vem uma parada aqui. Opa, eu fui no main de novo, né? Nem é módulos. Pronto. E aqui é onde eu monto meus módulos. Eu falo, ó, meu módulo é C2, tem como source esse cara aqui, e as variáveis que vão para dentro dele são essas aqui, a AWS Region, VPC ID, Subnet ID, Security Group ID. E elas têm esses valores aqui. E aí eu simplesmente preencho o que vai ser os meus módulos. Ó, comentado pra caramba aqui do RDS. Ó. Preencho o que vai ser os meus... Viu? Comentado, cara. Que triste. E aí eu simplesmente preencho e rodo. E aí eu tenho, se eu der aqui, no caso, não vai funcionar, porque eu não estou com a conta da AWS para rodar. Mas se eu der um Terraform Plain, um Terraform Init aqui, ele vai rodar isso aqui e vai fazer o plan para ver o que vai executar. O Terraform Init começa um Terraform, então ele baixa todos os módulos dos providers que ele precisa, inicializa seus módulos, você faz um plan, ele vê o que vai ser feito, você faz um apply, ele pega todo aquele plan e aplica ele dentro da tua infra. Então, essa é uma visão ampla. Obviamente, eu não queria, nessa live aqui, ensinar Terraform para vocês, porque é uma vida o Terraform. Mas, pelo menos, mostrar um modelinho para que vocês não tenham mais medo do Terraform. Né? Saibam para que ele serve, tenham uma noção de como funciona.
e pode seguir a vida. Na prática, na vida real, né? Na prática, na vida real, exemplo prático aí. Foi lá, montou os arquivos e tal. Você vai lá, Terraform, quando você dá um Terraform Apply, ele diz, vou mudar isso, deixa ele fazer assim, você faz. Cara, ele sai fazendo na infraestrutura. Se porventura você precisou mudar o tipo da instância lá que estava T3, qualquer coisa, você precisou mudar o tipo da instância, você não precisa logar na console da AWS. Você vai ali, troca o tipo, salva. O ideal é que você faça isso lá no Git, depois você baixa no Git no seu deploy, mas para testar, para brincar, não. Você vai lá, Terraform Apply. Quando você dá um Terraform Apply, ele falou, opa, a instância que era do tipo tal, agora vai ser do tipo tal. Então, naturalmente, né, para quem conhece lá na AWS, quando eu trocar o tipo da instância, tem um reboot dela. Então, ele vai dizer que ele vai desligar a instância e ligar ela do tamanho maior e tal. A não ser que tenha um autoscale e tal. Mas, na prática, é isso que vai acontecer. Você mexe ali, e se você tem em variável de ambiente, sei lá, instance type aplicado em 300 módulos, ele vai ter as 300 de uma vez, né? Sim. E eu pergunto do Fernando aí, eu já falei, mas vou repetir aí, idempotência, sim, Terraform é idempotente, você pode aplicar ele quantas vezes você quiser, se aquele estado já existir, ele não vai fazer nada, porque aquele já está do jeito que deveria estar, né? Então, assim, essa é uma visão básica do Terraform para vocês entenderem, vocês terem uma ideia do que é, poderem começar a olhar. Este código aqui, ele está no repositório do Puppet Sysadmin, vocês podem baixar e testar ele à vontade. O Linux Mint consegue colar o endereço do código aí para nós, ele vai aparecer em algum momento do repositório, mas se vocês entrarem no GitHub Puppet Sysadmin, tem um repositório chamado Cloud from Scratch, e lá tem esse cara lá dentro, quiserem olhar e partir dali. Eu só não lembro agora qual versão de Terraform ele está escrito, mas eu acho que é 0.12.08, uma das primeiras 12 que saiu. E uma dicasinha para quem já usa Terraform aí, e tem vários clientes, né? Você pode usar o TF Switch para trabalhar com várias versões de Terraform na mesma máquina. Tem uma pergunta interessante aqui do Marco Aurélio. Onde passa as credenciais da AWS para se autenticar? Boa. Vocês viram que não tem credencial no código, né? Não ponham credencial no código, pelo amor de Deus. Ponto. Esse é o primeiro ponto que eu falo. Segundo ponto, você pode ser uma variável de ambiente. Pode ser desse modelo mesmo. Pode ser uma role, que é a melhor coisa que eu acho, você ter uma role dentro de uma EC2, ou da sua máquina que faz o deploy contínuo, ter uma role dentro dela que faz como chama? Autenticação. Então você cria as policies nessa role, aplica a role no EC2, você roda o comando Terraform dentro do EC2. E o EC2 tem poderes para criar infraestrutura. Isso, e esse EC2 é onde está, por exemplo, teu serviço de deploy, né, do teu pipeline, e aí você faz isso lá dentro e aí ele roda lá. Eu já fiz muito isso. Cara, é sensacional. Pode ser, por exemplo. Pode ser um agente do Jenkins. Eu gosto muito de usar o Drone.io, que é uma ferramenta legal de entrega de infraestrutura. Dá para você entregar infraestrutura legal de CI/CD aí. Drone.io é simplão de rodar, não tem muita dor de cabeça. Mas se você já tem uma estrutura com Jenkins, GitLab CI, agora tem o GitHub Actions, né? Acho que ele faz isso, acho que o Actions é para fazer isso. Sim, tem galera nova aí. Inclusive, isso era uma vulnerabilidade feia esses dias, um CVE feio esses dias. Então, não importa o que você usa, use sempre tomando cuidado com a segurança. Mas, de qualquer forma, pessoal, para testar na máquina e para testar de forma simples, não tem muito. Quando você dá um git init, aí você não tem jeito. Você vai colocar, aí sim você vai colocar usar aqui secret da sua máquina. Você pode botar ela como variável de ambiente na tua máquina. Você passa ela como variável, exatamente. Pode vir que nós precisamos muito. O Tux agradece. Senta o like. Então falou, galera. Aquele abraço. Pessoal, obrigado demais. Valeu. Abraço.